Olá, que bom poder chegar até você neste momento e traga a você uma palavra de esperança, de cuidado de Deus para a sua vida, neste tempo em que vivemos tantos medos e preocupações. E acolho você com a palavra bíblica de Gálatas, no capítulo 4, versículo 6, que diz: para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama, Abba, Pai. Jesus Cristo, ele nos ensinou que podemos chamar a Deus de Pai. E Deus, como um bom pai, uma boa mãe, quer cuidar de nós. E por isso que aqui possamos celebrar em nome e na presença de nosso Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, testemunhando que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E na presença de Deus, convido para orarmos. Amado Deus e misericordioso Pai, como teus filhos e filhas, chegamos a Ti em humildade e com nossos corações abertos e carentes do Teu amor, confessamos a Ti os nossos erros, principalmente aqueles que vivenciamos em nossas relações, quando deixamos de ajudar a quem precisa de nós. Confessamos também, Senhor, o quanto temos nos afastado de Ti. Dedicamos pouco tempo da nossa vida para o estudo da Tua palavra, e quando buscamos a Ti, é para satisfazer nossos interesses. Pecamos, ó Deus, por negar Teu chamado para anunciar a Tua vontade neste mundo. Facilmente caímos em tentações e fazemos o que é mal diante de Ti e de nossos irmãos e irmãs. Por isso clamamos por Teu perdão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E meu querido irmão, minha querida irmã, ao confessarmos a Deus os nossos pecados, temos a palavra de graça do apóstolo Paulo em Romanos 8, versículo 26. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Deus sabe que nós, diante do pecado, somos fracos. E Deus quer nos ajudar a ter a força a resistir às tentações e ao poder do pecado que existe em nós. E por isso, aos que confessam seus pecados e deles se arrependem, anuncio o perdão em nome de nosso Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E convido para cantarmos. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando penso quanto Deus me ama, que em meu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração inflama, pois foi por mim que Ele padeceu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno alvo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me, eternamente hei de Te louvar. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor,
E vamos ouvir a palavra do profeta Jeremias, no capítulo 20, os versículos 7 a 13. Ó Senhor Deus, tu me enganaste e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica preso dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando, há terror por todos os lados, e dizem: acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem: talvez ele caia numa armadilha, então nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Senhor, estás comigo, e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, ó Senhor Todo-Poderoso, com justiça tu pões à prova, pois sabe o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque ele livra os pobres do poder dos maus. E vamos aclamar a palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus, cantando Aleluia. E, se possível, se coloque de pé. E vamos ouvir o Evangelho de nosso Senhor Jesus em Mateus, no capítulo 10, os versículos 24 a 39. E assim nos diz o Evangelho: nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como o seu professor, e o empregado em ser como o seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beelzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai, que está no céu, que ela não pertence a mim. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer e me acompanhar.
Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Palavra do Senhor, louvado sejas Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam aí contigo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando nós olhamos para tudo aquilo que tem acontecido ultimamente em nosso mundo, percebemos algo muito triste. Percebemos a inversão de muitos valores. Aquilo que antes considerávamos certo, hoje parece que é errado. Aquilo que era errado, hoje parece que é certo. E, na verdade, cada pessoa cria para si a expectativa do que é certo, do que é errado, do que é a sua verdade, do que é o justo, do que é o injusto. E essa inversão de valores acaba entrando também para a maneira como nós vivemos a fé. E muitas vezes corremos o risco de viver a fé de forma equivocada. E isso, na verdade, tem acontecido muito hoje em dia. Deus não é mais o centro da fé para as pessoas, mas, na verdade, cada pessoa se coloca como o centro da fé, sendo que Deus muitas vezes tem que fazer a vontade dessa pessoa. E assim muitos não vivem a partir do que Deus quer, mas a partir do que cada um quer. E por isso as palavras que nós ouvimos hoje, elas querem nos ensinar muito a refletir sobre a maneira como nós vivemos a fé e sobre esse perigo de viver a fé de uma forma equivocada. E como base para a pregação de hoje, temos o texto do profeta Jeremias, esse texto que nós ouvimos há pouco. E Jeremias, nesse texto, ele faz um lamento a Deus. Ele reclama com Deus sobre a sua condição de ser profeta. Jeremias, ele foi chamado muito jovem por Deus para ser profeta. E ele não sabia falar direito, não sabia como explicar a palavra de Deus para as pessoas, era alguém inexperiente. Mas Deus o chamou para ser o seu instrumento, instrumento de anunciar aquilo que o povo estava fazendo de errado. E Jeremias, como vinha de uma família sacerdotal, ele conhecia a palavra de Deus e sabia como as pessoas viviam a religiosidade naquela época. E nesse sentido, ele tinha condições para poder alertar as pessoas sobre os seus erros. Mas quando Jeremias começa a falar da vontade de Deus, ele acaba sofrendo por causa disso. E por isso que no texto Jeremias vai dizer que ele se sentiu enganado por Deus. Porque talvez a expectativa de Jeremias era de ser um profeta que ia falar de Deus e isso as pessoas iam gostar. Mas o verdadeiro profeta, quando ele é comprometido com a verdade da palavra de Deus, ele fala muitas coisas que as pessoas não gostam. E quando as pessoas ouvem coisas que elas não gostam, são tomadas pela raiva, pela ira, e muitas vezes vão causar sofrimento para quem está anunciando esta palavra. E era isso que Jeremias tinha recebido, o desprezo das pessoas. E por isso ele talvez se sente enganado, porque não era isso que ele esperava. E você sabe que muitas vezes também é assim na nossa sociedade. Aquele que fala para nós a verdade da palavra de Deus, acabamos não gostando. Mas existem muitos falsos profetas que usam a palavra de Deus para falar aquilo que nós queremos ouvir e com isso acabam enganando a nós em nossa fé. E no verdadeiro profeta ele não é assim. Ele é comprometido com aquilo que Deus quer, aquilo que Deus ensina, aquilo que é a palavra de Deus. E nesse sentido, Jeremias, sabendo que ele falava coisas que não agradavam às pessoas, ele reclama então com Deus que ele gostaria de anunciar coisas diferentes, talvez falar de paz, de alegria, mas o que ele tinha para anunciar era só violência e destruição. E por isso as pessoas desprezavam Jeremias, porque ele falava daquilo que era pesado demais para ser ouvido. Jeremias falava do pecado das pessoas e que iriam levar essas pessoas a algum sofrimento. Jeremias falava das consequências que os erros das pessoas poderiam levar elas a viver. E nesse sentido, Jeremias talvez gostaria, ele lembra aqui, que ele gostaria de não falar daquilo que é a palavra de Deus. Ele gostaria de guardar essa vontade, essa palavra de Deus dentro dele. Mas quando essa palavra fica presa dentro dele, ela queima como fogo em seu coração e não consegue guardá-la.
E isso é uma verdade também. Quando nós vemos algo errado acontecer e sabemos que é errado, nós temos que denunciar, nós temos que chamar a atenção. Isso não só no tempo do Jeremias, mas também hoje em nossa sociedade. Mas muitas vezes vemos tantas coisas erradas acontecendo em nossa vida, em nossa família. E às vezes pensamos assim, mas já que todo mundo faz, eu também vou fazer. Mas o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo faça o que é errado. E o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém faça aquilo que é certo. E Jeremias, ele não conseguiu guardar essa palavra dentro dele. Ele continuou falando aquilo que as pessoas não queriam ouvir, mas que era a vontade de Deus. E aí, muitas vezes, ele ouvia as pessoas cochichando contra ele e falando que queriam acusar Jeremias de algum erro, porque estavam cansadas de ouvir suas palavras. E Jeremias então reclama com Deus que essa era a consequência. Ao invés de receber o bem pela ajuda que ele estava dando às pessoas, ele recebia o mal de volta. As pessoas queriam fazer com que Jeremias tropeçasse, queriam fazer contra Jeremias alguma armadilha, queriam fazer com que Jeremias sofresse. Mas aí Jeremias, em toda esta aflição e reclamação que ele faz a Deus, ele reconhece que, apesar dele não ter o apoio das pessoas para fazer aquilo que é certo, Deus estava ao lado dele. E assim ele reconhece que Deus é poderoso e que Deus olha para aquilo que está no coração das pessoas. Deus conhece aquilo que estava no coração de Jeremias e no seu pensamento. E lá estava o chamado para ser instrumento de Deus. E Deus sabe também daquilo que eu e você temos guardado no nosso coração. Sabe de cada coisa certa ou cada coisa errada que nós já fizemos. E Deus nos convida a mudar isso. Convida a mudar aquilo que tem de errado em nossa vida. E Jeremias vai lembrar que Deus é um Deus que age com justiça. E a justiça de Deus, ela coloca as pessoas à prova. E Deus vai ajudar aqueles que estão em situação de maior aflição. Deus não quer que uns tenham muito e a maioria tenha pouco. Deus quer uma vida igual a todos. Deus quer justiça verdadeira. E muitas vezes nós negamos a ajuda para que essa justiça aconteça em nosso mundo. Pensando só em nossas necessidades, só em nossa própria vida, não conseguimos olhar para aqueles que sofrem ao nosso lado. E Jeremias convida então, por fim, a cantarmos e louvarmos a Deus, porque Deus quer nos livrar de todo mal, de todo perigo que existe em nosso meio. E assim, meu irmão, minha irmã, ouvindo essa reclamação de Jeremias, talvez você já tenha se sentido assim também, de ter essa palavra de Deus dentro de você, que você quer colocar para fora, para falar daquilo que existe de errado no mundo, mas muitas vezes você não consegue ou acha que não precisa. Mas cada um de nós, como pessoa batizada, somos chamados a anunciar a misericórdia de Deus e a denunciar aquilo que existe de errado em nossa sociedade. E por isso que aqui também entra essa palavra que ouvimos de Jesus, onde Jesus fala, por exemplo, que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. Uma palavra muito difícil, mas onde Jesus ele não está chamando as pessoas para uma guerra, para um conflito, ou que Jesus deseja o sofrimento das pessoas. Mas ele quer lembrar que quando nós vivemos aquilo que ele ensina, isso vai trazer conflito na vida em sociedade, porque o mundo é dominado pelo pecado. E como no meio de tanta coisa errada que existe no mundo, nós vamos fazer aquilo que é certo. Às vezes nem fazemos. Vivemos escondidos em nosso próprio mundo e não queremos transformar o mundo que existe à nossa volta. Mas Jesus ele nos chama para sermos agentes transformadores da realidade em que nós vivemos, fazendo o bem, amando a Deus e amando ao próximo. E nesse sentido, não vamos mudar esse valor que muitas vezes tem sido mudado em muitas maneiras das pessoas viverem a fé. O centro da nossa fé continua sendo Deus e o amor ao próximo. O centro não está em nós mesmos. E por isso convido você a fazer uma escolha em sua vida. Ou você vive a sua vida pensando apenas em seus próprios interesses e usa a fé em Deus para conseguir alcançar os seus interesses, e você sabe que Jesus disse que quem faz isso vai perder a vida, ou você vive a sua vida doando a sua vida para ser um instrumento da paz e do amor que há em Deus. E nesse sentido você tem a vida verdadeira.
que você seja um instrumento da paz e do amor que vem de Deus. E mesmo que venhamos a sofrer como Jeremias por fazer o bem, que tenhamos certeza de que Deus está ao nosso lado. E que assim seja. Amém. Ontem ele foi, hoje ele é. Haja o que houver, sempre ele será. Ontem ele foi, hoje ele é. Haja o que houver, sempre ele será. A água que mata minha sede, o pão que sacia minha fome, a paz que domina e consome tanta guerra que dentro de mim. Ontem ele foi, hoje ele é. Haja o que houver, sempre ele será. Ontem ele foi, hoje ele é. Haja o que houver, sempre ele será. A brisa que sopra no campo, a fonte que nasce na serra, sempre será sol da terra, a estrela de cada manhã. Ontem ele foi, hoje ele é. Haja o que houver, sempre ele será. Ontem ele foi, hoje ele é. Haja o que houver, sempre ele será. E convido neste momento para a nossa oração final, se possível, que você se coloque de pé. Oremos. Bondoso Deus, vivemos um difícil dilema em nossa vida. Se quisermos viver a Tua vontade e seguir os Teus mandamentos, corremos o risco de sofrer, pois viver a Tua vontade neste mundo marcado pelo pecado significa abandonar nossos desejos e ambições para assumir a tarefa de amar e servir. E isso não é fácil. E se quisermos satisfazer nossas necessidades e alcançar o que desejamos, não estaremos vivendo a Tua vontade, pois quando vivemos para nós mesmos, deixamos de amar e servir a quem precisa de nós. Lamentavelmente, ó Deus, muitas vezes esta segunda opção é o que a maioria das pessoas fazem, vivendo a fé, buscando cada vez mais satisfazer os seus interesses e a sua vontade. Não deixe, ó Deus, que a nossa fé nos leve para este caminho de ilusão. Ajuda-nos a viver a verdadeira fé, sem medo de enfrentar as dificuldades na vida, mas com disposição para amar e servir a quem precisa de nós. Guia nossos caminhos, Senhor Deus, para que também sejamos testemunhas do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Abençoa o nosso falar, o nosso agir. Tira de nosso coração tudo aquilo que nos afasta de Ti. Ilumina-nos, ó Deus, com a Tua palavra, com a Tua graça, com o Teu amor. Rogamos, ó Pai, por nossa igreja, para que sempre viva a tarefa de testemunhar o verdadeiro Evangelho. Rogamos, ó Deus, por nosso mundo, cheio de sofrimento. Vem e abençoa o nosso povo. Ensina-nos o caminho do bem, o caminho da paz, o caminho da verdadeira fé. Cuida, Senhor Deus, das pessoas doentes. Não deixe que desanimem. Ajuda para que restaurem a sua saúde e a vida digna. Abençoa, Senhor Deus, o nosso lar, a nossa família. Permita que em nossas relações familiares possamos experimentar o amor verdadeiro e viver o compromisso de cuidar uns dos outros. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos sempre viver a Tua vontade. Esteja ao lado daqueles que estão vivendo o tempo do luto e permita, ó Deus, que essas pessoas sejam consoladas por Ti e pela esperança da ressurreição e da vida eterna.
Ampara, ó Deus, todos aqueles que se sentem desorientados, que se sentem aflitos e preocupados nesse tempo em que nós vivemos. Dá-nos, ó Deus, a certeza do teu amor e do teu cuidado. E tudo mais que temos no íntimo do nosso coração, elevamos a ti quando oramos, como teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E estendendo as mãos, vamos pedir a bênção de Deus. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. E assim que a bênção do nosso Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo te acompanhe. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. O Senhor